Tamara, pode gravar. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, eu vou introduzindo o assunto. Mateus, capítulo 5, lá no Sermão do Monte. Vamos ler dos versículos 13 ao 16. Eu estarei usando a NVT hoje. Ela vai ser, a versão que eu estou lendo vai estar aqui atrás de mim, se você quiser acompanhar na mesma versão, ou abrir a sua Bíblia na sua versão. O tema da nossa campanha de missões estaduais que nós estamos abrindo hoje aqui é: sou discípulo, eis-me aqui, correto? Nós temos então um nome, um título: discípulos. E o discípulo vai dizer: eis-me aqui. E eu vou trabalhar então hoje não com a ideia de sou discípulo, eis-me aqui, mas eu vou adaptar para dizer: sou discípulo, sou sal e luz. Vamos ler então, Mateus 5, 13 ao 16. O Senhor Jesus dizendo, no meio do seu discurso do Sermão do Monte, após as bem-aventuranças, já introduzindo o assunto da alegria proposta do reino de Deus, ele vai dizer: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Ó Senhor, alimenta-nos com a Tua palavra nessa manhã, que eu diminua, o Senhor cresça, que ouvidos e corações a começar em mim estejam prontos para ouvir e receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus, nós assim clamamos. Amém. O texto é muito conhecido. O texto é muito claro. E quando nós cruzamos o nosso tema de missões, sou discípulo, eis-me aqui, com isto que o Senhor Jesus falou sobre ser sal e luz, há uma palavra, que é uma palavra que não tem estado muito em voga nesses últimos tempos, é uma palavra que tem andado um tanto quanto esquecida nesses nossos tempos. Nós conhecemos e procuramos servir a Deus de acordo com a tal da ortodoxia, a adoração correta, que é uma ordem de culto, aquilo que a Bíblia vai chamar de culto racional, em que todos tenham acesso à plena compreensão daquilo que está sendo cantado, daquilo que está sendo falado. E, aliás, tem uma turma aí que reclamaria desse hino de missões. Porque tem uma turma que sempre falou assim, isso na minha igreja do passado, em outras igrejas, o pessoal sempre falava, olha, por conta da ortodoxia, é importante que a gente cante cânticos que qualquer pessoa que entre na igreja entenda o que está sendo cantado. Por isso o pessoal não gostava muito de cantar coisas do tipo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Porque o pessoal pensava, entra alguém aqui nesse momento, ouve isso, vai falar o quê? A música de missões desse ano eu estava observando e eu estava prestando atenção nela.
ela é exatamente assim, uma música que fala de um texto específico do chamado de Jeremias, que está lá em Jeremias no capítulo 6, e que deixa qualquer um que não conhece esse contexto voando do que esse texto, do que essa música está falando. As pessoas se preocupam com isso. Mas eu não estou aqui para falar de ortodoxia. Eu estou aqui para falar de uma palavrinha sumida que se chama ortopraxia, que é a praxis, a prática correta. E você tem uma noção, todo crente tem uma noção e uma dimensão, uma percepção mínima do que seria a prática correta, aquilo que se espera de um cristão evangélico. Você olha para mim e diz, esse aí é o pastor da igreja. E se você, ao sair daqui, vai almoçar ali no bairro Chique e me encontra almoçando lá com uma tulipa de chope, você vai me estranhar, não vai? Você vai dizer, que é isso? Não é uma prática esperada. Eu também não espero te encontrar com uma tulipa de chope, com a garrafa de Brahma. Correto? A gente não espera encontrar uns aos outros gritando palavrão na Copa do Mundo. Ai! Se está acontecendo na tua casa, não me conta que eu também não te conto. Ficamos assim. Mas, enfim, brincadeiras à parte, a prática correta, a ortopraxia é o que o Senhor Jesus afirma, ela é o centro desse texto que nós acabamos de ler. Ele fala uma coisa que pode parecer assim, completamente avoada, sal, luz, mas tudo converge para a prática, para a ortopraxia, no versículo 16. Suas boas obras devem brilhar. Ou seja, a tua prática, a prática do bem. E como eu gostei de ter cantado Cristo Valerá nessa manhã de hoje. A segunda estrofe me pegou. Crente inútil eu serei se me não valer. Nem serviço prestarei sem o seu poder. É isso. Dependemos total, completa e inteiramente do Senhor para que nós possamos praticar o bem, servir ao Senhor praticando o bem. Vamos pegar um exemplo básico da vida cristã aqui. Lemos, inclusive nessa manhã, na ordem de culto, havia um versículo lá de Jeremias também, que dizia o seguinte, que o Senhor retribuirá a cada um. Lemos isso ou não lemos? Lemos. Então, o que nós vamos perceber? Vamos perceber que o Senhor é justo juiz, correto? E dar a cada um o que lhe é de direito é a própria definição de justiça. Isso eu aprendi na faculdade de Direito. Justiça é dar a cada um o que lhe é de direito. Há um contrato com o pastor Marcos, que eu vou comprar a casa dele. Então nós assinamos um contrato em cartório. Eu pago o preço e ele não me entrega o bem. Ou ele me entrega o bem, me dá as chaves da casa e eu não pago o preço. Onde vai terminar esse assunto? Na justiça. E a justiça vai dizer, ele está certo, ele te entregou o bem, te entregou as chaves da casa, você entrou, está fazendo obra, está morando, e cadê o preço? Eu vou ser condenado a pagar o preço a ele, e mais juros, multa, correção, e eventualmente um dano moral também, né? Entenderam, meus irmãos? O Senhor dá, o Senhor retribui, o Senhor faz justiça. Mas observa que nós não somos senhores. Quem é Deus? É só o Senhor. O Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. Até aqui todos da mesma página? Se Ele é Senhor, Ele diz para nós assim, não retribuam o mal com o mal, mas retribuam o mal com o bem. Porque o Senhor diz que a nossa
prática, estou ainda no assunto da ortopraxia, que a nossa prática deve ser retribuir o mal com o bem e não uma justiça destrutiva que acabaria com aquele sujeito que nos fez o mal. Porque nós não somos justos juízes como ele é. E que, quando queremos tomar a justiça na nossa própria mão, de acordo com aquilo que nós pensamos e acrescentando a raiva que a gente fica, certamente nós vamos não apenas retribuir, como ir além praticando o mal. Quantos estão entendendo? Portanto, não nos pertence a justiça pertence ao Senhor. Isso que o Senhor Jesus está falando aqui é que as nossas obras devem ser boas, as nossas obras devem brilhar e não acrescentar trevas. É disso que o texto está falando. Portanto, sou discípulo, sou sal e luz. Em 3 breves pontos, vamos analisar a vida de um discípulo que é sal e luz dentro desse contexto aqui. Primeiro ponto nessa manhã: só é sal e luz quem está comprometido radicalmente com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Só vai ser sal e luz quem tem compromisso verdadeiro, fiel, com o Deus da palavra e com a palavra de Deus. O mundo está televisionando a Copa nesse exato momento. E muita gente, muitos sites cristãos têm colocado uma observação que alguns chegaram ao ponto de dizer que essa é a Copa mais cristocêntrica dos últimos anos, porque a cada jogo, a cada comemoração, tem sempre um jogador remetendo a glória a Deus, levantando os dedos, e teve um que foi lindíssimo. O rapaz se ajoelhou após fazer o gol e fez a cena de Apocalipse dos 24 anciãos ajoelhados aos pés do Cordeiro, tirando as suas coroas e depositando aos pés. Foi lindo de ver, lindo. Teve um jogo também, o primeiro jogo da Alemanha. A Alemanha, para variar, meteu mais um 7-1. E aquela turma lá, acho que era a seleção de Curaçao, foi isso? Então a seleção de Curaçao entrou em oração, jogou, tomou de 7-1, mas ei, fizemos que beleza. Não esperava nada, né? Fez um gol ainda na Alemanha, no Neuer. E aí, ao final, eles se reúnem para orar, e um jogador cristão da Alemanha, que tinha acabado de ganhar, ao invés de estar lá celebrando com seus... Foram 2? Obrigado, irmã. Eles foram e se juntaram àquele círculo de oração e foram orar juntos, porque o futebol pouco importa, porque a nacionalidade pouco importa. Ali estavam irmãos em Cristo, discípulos, sendo sal e sendo luz, mostrando que a verdadeira união entre os povos não é a Copa do Mundo que faz, mas é Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Gente que tem compromisso com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, que é sal e luz, que mostrou para o mundo um exemplo de verdadeira comunhão. Também, quem mais mostra nesses últimos dias que tem compromisso radical com a palavra de Deus e com o Deus da palavra? A igreja perseguida. Não tem nem o que falar da igreja perseguida. Mas especialmente os cristãos da Nigéria, vilas inteiras da Nigéria, têm sido massacradas por muçulmanos nesses dias. E os muçulmanos, dentro do que eles consideram justiça, eles dão uma oportunidade, como eles são bondosos. Você vai negar Jesus? Você vai entregar sua vida e a sua família toda para Maomé e para Alá? Se você se tornar um muçulmano agora,
vocês passam para o nosso lado e escapam do que vai acontecer. Mas se insistirem nesse negócio de cristianismo, de filho de Deus, é morte. E eles matam. E os cristãos na Nigéria, qual é a maneira que eles têm de ser sal e luz? Porque a gente pensa do lado de cá, no Ocidente, na segurança dos nossos lares, que ser sal e luz é só não responder mal ao colega endemoniado que você tem no trabalho, ou na faculdade, ou aquele professor ateu. Você pensa, eu não vou responder mal porque eu vou ser sal e luz. Os cristãos na Nigéria, na Coreia do Norte, onde um menino de 2 anos foi condenado à prisão perpétua porque os pais dele tinham uma Bíblia em casa. Pode pesquisar que você vai encontrar essa notícia. Essa igreja, a igreja perseguida, muitas vezes a maneira que eles têm de dar testemunho, de ser sal e de ser luz, é bater o pé e dizer: eu morro por Jesus, eu vivo por Ele, ou eu morro por Ele. Sou discípulo, sou sal e luz, porque sou comprometido com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Segundo ponto, só é sal e luz, é decorrente do primeiro ponto. Só é sal e luz quem entende as consequências para si mesmo e para os outros. E quando eu digo os outros aqui, eu não estou pensando nos nossos, eu não estou pensando no teu cônjuge, não estou pensando nos teus filhos, nos teus netos, nos teus parentes, não. Estou pensando no macro. Só é sal e luz quem pensa nas consequências para si mesmo e para os outros. Quais são as consequências da minha vida de discípulo, da minha vida como sal e como luz neste mundo? A consequência negativa o Senhor Jesus já entregou. Se o sal não salgar, a consequência para ele é ser lançado fora. Porque o sal que não salga é um organismo que está morto. E aquilo que está morto não volta à vida. Não serve para nada. Tem que ser enterrado. O sal que não salga é inútil. Talvez porque eu estava pensando nessa mensagem ao longo desses dias e essa parte do sal ser inútil, talvez o hino tenha me chamado a atenção. Crente inútil eu serei se me não valer. Dependemos dele. Precisamos dele. Aliás, ele mesmo disse: sem mim, nada podeis fazer. Só é sal quem entende as consequências para si mesmo. Senhor, eu tenho sido sal. Onde eu posso salgar? Me fortalece o sal aqui, Senhor. Manda mais para que eu possa salgar mais. Há consequências para nós. E há consequências também para os outros. E quando eu digo os outros, eu quero dizer os perdidos. Porque qual é a consequência de uma vida de pecados? O salário do pecado é a morte. Não é isso que está escrito lá em Romanos capítulo 6, versículo 13? O salário do pecado é a morte. Portanto, qual é a consequência de você e eu deixarmos de ser sal e luz? Pessoas que poderiam ouvir de Cristo e tomar uma decisão ao lado dele, infelizmente, serão mantidas no caminho do inferno, da morte eterna. Só é sal e luz quem entende as consequências. Se você entende as consequências, então você vai se esforçar no seu discipulado para ser sal, para ser luz. Porque você entende que as consequências vão além de si mesmo. Tem gente por aí que vai para o inferno só para lembrar de um outro hino. Não te importa se algum dos teus amigos, eu não estou lembrando a letra direito, e no fim ele vai dizer o quê?
A mim nunca falaram de Cristo, não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Muitos vi que salvou, ai, como dói. Muitos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Irmão, se isso não dói em você, você já está morto por dentro. Consequências. Terceiro e último ponto. Só é sal e luz quem deseja ser instrumento nas mãos de Deus. Só é sal e luz quem deseja ser instrumento nas mãos de Deus. E aqui nós temos pelo menos 4 métodos, né? 4 métodos que a gente usa quando fala em missões. Nós podemos ser sal e luz sendo instrumentos nas mãos de Deus, quando oramos, mobilizamos, ofertamos ou vamos. Quando oramos por pessoas que precisam se converter. Eu sei que os irmãos, muitos têm orado aqui pela vida do meu pai, que precisa crer no Senhor Jesus. Vocês estão sendo sal e luz na vida dele, mesmo que ele não saiba. Graças a Deus por isso. E nós temos orado pela conversão de alguns parentes, de algumas pessoas também, que colocam aqui essa necessidade, ou de colegas de trabalho, ou de colegas da faculdade, ou de outros amigos vizinhos. Quando oramos, estamos sendo sal, estamos sendo luz. Porque onde não podemos alcançar com as nossas mãos, com a nossa voz, o Espírito Santo de Deus vai. E Ele age. Também podemos ser sal e luz quando mobilizamos. Nesse exato momento aqui, estamos em plena campanha de missões estaduais. Estamos mobilizando. A irmã Regina está mobilizando, o pastor Marcos mobiliza lá com os Águias de Cristo. A igreja está mobilizando uma ação de missões em que nós vamos levantar recursos para mandar para os nossos missionários. Estamos sendo sal e luz nisto também. Seria bom que fizéssemos as 4 coisas, mas vá lá. Até aqui estamos orando por missões, estamos mobilizando. Também daqui a pouco, já a partir de hoje, podemos ofertar. Quando designamos uma oferta, quando entregamos uma oferta para a igreja ou para juntas de missões, nós estamos sendo sal e nós estamos sendo luz. Poxa, pastor, mas é muito pouco que eu posso contribuir. Querido, amado, você pode contribuir com pouco, mas você vai contribuir não apenas com o pouco dinheiro, você vai contribuir com o seu coração. E Deus não vê o dinheiro, Deus vê o coração. Houve um certo dia, no templo, no momento de adoração e de entrega de dízimos e de ofertas no templo de Jerusalém, em que o Senhor Jesus botou os olhos numa oferta muito especial. Os ricos traziam grandes volumes de dinheiro, de sacos de alimentos, né? Os fariseus traziam escrutinadamente os seus valores, os seus dízimos, e davam dízimo até daquilo que não era requerido pela lei, das filigranas, do endro, da hortelã, do cominho. Não precisavam, mas eles iam além e davam o dízimo até mesmo do endro, da hortelã e do cominho. E tinha saco de prata, e tinha ouro, e tinha de tudo. Mas o que chamou, a oferta que chamou a atenção do Senhor Jesus, foi uma oferta de 2 moedinhas. 2 moedinhas de uma viúva carente. E foi essa oferta que o Senhor Jesus chamou os 12 para ver. Ei, preste atenção, olha lá, o que é que tem, Senhor? A maior oferta do dia foi aquela ali. Quando ofertamos, estamos sendo sal e luz. Não é dos fortes, eu estou no inário todo hoje, né? Não é dos fortes a vitória,
nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor, meus irmãos. Deus seja louvado pela oferta da viúva. Eu quero te incentivar, seja sal e luz ofertando também. Oferte para a igreja, oferte para missões, oferte, traga também seus quilos de alimento para alimentar quem tem fome. Nós temos usado isso aí sobejamente para abençoar vidas. Deus seja louvado por você que tem ofertado por qualquer meio. Sou discípulo, sou sal e luz. Quando oro, quando mobilizo, quando oferto e finalmente quando vou. Ah, pastor, mas eu não vou, eu não sou missionário. Ah, meu irmão, até a minha filha ali de 8 anos sabe. Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo, ao companheirinho. Não é isso, Helena? É isso? Então, meus irmãos, se ela pode falar de Cristo ao companheirinho, e isso vale como ir, por que não vale para você? Por que não vale para mim? Nós precisamos falar. Precisamos falar. Você pode falar com o motorista do ônibus, com o cobrador, se você ainda encontrar algum ônibus com cobrador também, né? Você pode falar com o caixa do supermercado, ou você que é caixa do supermercado, pode falar também, a pessoa lá. Nós podemos falar com o frentista, nós podemos dizer que Deus te abençoe, nós podemos deixar um folheto, uma palavra, você pode ir. Eu estava vendo até um vídeo essa semana de um psicólogo, e ele estava explicando um mecanismo que às vezes até nos irrita um pouco, mas é um mecanismo que a gente vê acontecer todo dia. Quantas vezes já te aconteceu e já me aconteceu? Você senta no ônibus, na janela, está indo para o trabalho, 6:30 da manhã, doido para fazer o quê? Dormir. Senta aquela pessoa do seu lado. A meteorologia hoje falou que vai dar 27 graus, mas eu não estou acreditando não. Porque esses dias aí tem feito um tempo meio assim. Você viu as notícias? Ficou sabendo do que aconteceu? Daqui a pouco a pessoa está te contando a vida, os problemas, as lutas. E esse psicólogo estava nos explicando ali naquele vídeo que essa abertura que se dá a uma pessoa estranha, ela é uma forma da mente trabalhar com as próprias dificuldades. É mais fácil você se abrir com uma pessoa com quem você não tem relacionamento, cujo julgamento não vai te preocupar tanto, e que pode até te dar um bom conselho, do que com alguém próximo. A gente tem medo de falar com alguém próximo. Entendeu? Então, nesse sentido, até nessa hora, você pode tirar o fonezinho de ouvido e começar. Aconteceu com a Letícia. Letícia me contou um dia desse que ela estava na barca, nessa mesma, estou cansada, estou querendo sentar e relaxar, estava com fone de ouvido, e ela me falou que a pessoa sentou do lado dela, e ela sentiu no seu coração Deus falando com ela. Ouve essa pessoa. E ouviu, e falou. Ela não sabe o resultado que vai ter essa fala dela com essa pessoa, mas Deus sabe, porque Deus estava falando. Naquele dia a Letícia foi missionária. Naquele dia em que você encontrou com alguém no ônibus e simplesmente botou o fone e deixa para lá, você deixou uma oportunidade de ir. Sou discípulo, sou sal e luz. Quando oro, quando mobilizo, quando oferto e quando vou. Que Deus nos abençoe. Nós possamos colocar, como ele mesmo disse aqui, em prática, a ortopraxia, a prática correta, que as nossas boas obras, como sal e como luz do mundo, possam elevar o nome do Senhor, possam levar os perdidos aos pés do Senhor. Amém? Fala conosco, Senhor, complementa essa palavra nos nossos corações com o Teu Espírito Santo. E mais do que apenas ouvir, mais do que apenas conhecer, mais do que apenas
pensar e meditar sobre o assunto, que nós possamos praticar, para que as nossas boas obras brilhem entre os homens e que o nome do Senhor seja glorificado, apesar das nossas falhas, apesar de nós. Em nome do Senhor Jesus, por quem nós oramos. Amém e amém.